A gente vive uma situação em que muitos jovens acham que vão sair da faculdade e que já vão fazer e acontecer. E é claro que a vida trata essas pessoas da mesma maneira que trata todo mundo. Não tem por que você ser diferente, a vida ser diferente com essas pessoas, com os mais novos. Mas parece que o mundo deve alguma coisa para quem terminou a faculdade ou para quem terminou uma pós-graduação ou um curso extensivo, seja ele qual for. Foi-se a época em que você terminava uma faculdade e você já saía provavelmente empregado e ganhando um salário até que mediano. Hoje, faculdade é a mesma coisa do que o ensino médio. Ali do primeiro, do terceiro colegial, que era na minha época. A faculdade é a mesma coisa. Hoje, se você tem uma faculdade, você, entre muitas aspas, não faz mais do que obrigação. O mercado privilegia as pessoas que têm tempo de experiência. Hoje a experiência vale muito mais do que a faculdade em si. Eu já ouvi um jovem muito mais novo do que eu comentando que se ele não saísse da faculdade ganhando pelo menos 10 mil reais, que ele achava o justo para ele não saberia o que fazer porque o custo de vida dele era de 10 mil reais ali morando com os pais. E aí eu paro para pensar, né? Eu não quis ser o chato da situação que queria trazer a realidade à tona para essa pessoa, mas eu fico pensando em qual situação você sai ganhando 10, 12 mil reais. Essa situação não existe. Você primeiro tem que ter a experiência para entregar para o mercado. Você tem que ter o seu portfólio, o seu currículo recheado de boas experiências. Essa bolha inchada que acha que vai sair da faculdade ou sair de uma pós-graduação que seja e vai arranjar o emprego dos sonhos, faz muitas cabeças rolarem e muitos jovens ficarem desiludidos, porque quando se depara com a realidade da situação, percebe que de fato é totalmente o contrário, ou ficam até perdidos, né? Nossa, eu tô ganhando aqui um pouco mais do que um salário mínimo, mas eu tenho faculdade, não foi isso que me apresentaram, enfim. A vida bate forte, o mercado não se molda e não se adapta a essas pessoas, o mercado se adapta à experiência. Até mesmo nas escolas é quase ensinado que ao término de uma faculdade o seu emprego está lá separado para você, quietinho. Então, se você fez arquitetura, você já tem um emprego formado como arquiteta. Se você fez administração, uma vaga na multinacional dos seus sonhos está lá esperando e reservada para você. E isso não é a realidade. Muitas das vezes você sai de uma faculdade, tem que aceitar empregos, entre muitas aspas, comuns, empregos que não remuneram tão bem, às vezes porque você precisa pegar quilometragem, KM rodado, precisa gastar sola de sapato e ganhar experiência antes de você conseguir alguma coisa. Muitos jovens estão demorando para cair na real e acham que ainda a vida é esse conto de fadas que foi falado lá na escola, lá no ensino médio, que o que é seu tá ali quietinho e que se você fizer uma faculdade você vai ganhar melhor do que as outras pessoas ou você vai ter um emprego melhor do que da maioria das pessoas. Isso é uma falácia, isso não é realidade. Essa falácia cria algo muito grave. A bolha em que esse profissional reside, que ele está, é uma bolha muito nociva, porque quando esse profissional é apresentado à realidade dos fatos, ele começa a achar que a empresa precisa se moldar às suas necessidades. Então, quem aí já ouviu histórias de que eu não me adaptei à empresa porque lá eles não deixavam ficar com o celular, eu não me adaptei à empresa porque lá eu tinha que executar muitas tarefas ao mesmo tempo,
tempo, eu não me adaptei à empresa porque eu não gostava do meu chefe. E claro, tudo isso é legítimo, cada um sabe o que faz da vida. Se você não se adapta à empresa, tá excelente, você tem mais é que procurar o seu. Agora, entender que o mercado é dessa forma e que você sair de uma empresa, você pode estar trocando 6 por meia dúzia e muito provavelmente você estará trocando 6 por meia dúzia, também faz parte do processo. Não vai existir uma empresa que se encaixe nos moldes que esse profissional está querendo. E é isso que muitas pessoas dessa nova geração querem, que a empresa se encaixe na rotina e no dia a dia dela. Essa utopia seria linda, seria bonito de ver todo mundo satisfeito com seus empregos, mas isso nunca foi realidade e dificilmente vai ser. A gente sabe disso. Esse salário que a pessoa almeja é uma construção de muitos anos, é uma construção de você entregando primeiro para a empresa, para talvez a empresa pensar em entregar para você. Você com certeza ouviu histórias de alguns CEOs aí de multinacionais que começaram lá como estagiário nos anos 90 e foram galgando pouco a pouco, ano após ano, um cargo melhor, um cargo mais qualificado. Mas você pode ter certeza que essa pessoa entregou muito mais e ela não entrou com essa mentalidade exigente e imediatista que as novas gerações têm. A carreira é algo a ser construído, não é algo a ser ganho quando você pega o seu diploma na mão. A carreira demora anos para ser construída e nem sempre é do jeito que a gente quer. Aliás, quase nunca é do jeito que a gente quer. Quantas vezes a gente não tem que corrigir rota no meio do caminho? Quantas vezes a gente não faz errado e tem que refazer novamente porque a vida é feita disso? A vida é feita de erros e aprendizados com esses erros. Um profissional como esse que eu tô falando, que começou como estagiário lá nos anos 90 e foi galgando pouco a pouco cargos dentro dessa multinacional até se tornar presidente, já teve que fazer muita hora extra, já teve que engolir muito sapo, engolir muito chefe chato, reunião improdutiva, mas esse é o caminho. O caminho tá dado, é esse, não tem como fugir. Dificilmente tem uma empresa que não seja dessa forma. E aí as novas gerações chegam achando que a empresa deve se moldar a esse novo modelo de se pensar. E não, isso não vai acontecer. Até seria bom se acontecesse, mas não vai acontecer. Existe muita gente quebrando a cara realmente por achar que o mercado de trabalho é uma coisa e é outra. Você precisa aprender a engolir sapo. Você precisa aprender a fazer as horas extras primeiro por essa empresa, para depois a empresa te remunerar por isso. Não o salário devido do mês, que é devido, mas depois a empresa tentar enxergar em você uma boa opção para subir de cargo. Primeiro você se doa, para depois talvez você ser visto. Essa é a regra para tudo. Por que seria diferente no mercado? E os jovens de hoje em dia parecem que não estão entendendo essa lógica básica da vida. Não existe nada de mal em você pensar em não dar primeiro para a empresa, em ir trabalhar e fazer o mínimo, em não engolir sapo e sair brigando com todo mundo dentro da empresa. Não existe nada de mal nisso, é legítimo, você tem essa personalidade. Agora, não dá para achar e não dá pra gente ser ingênuo de achar que você vai ser a pessoa escolhida dentre outras 150, porque não vai. O jogo é para poucos. Você não pode não dar e querer receber. Sempre vai ter alguém dando mais e recebendo por isso. Não é o mercado que tem que se adaptar a você, é você, meu velho, que tem que se adaptar ao mercado. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor você vai se dar na sua vida profissional.
e até mesmo pessoal, porque o mercado ele não vai mudar. Agora você sim pode se adequar ao mercado, pode deixar de ser essa pessoa que está envolta nessa bolha e começar a entender que o jogo é dessa maneira e talvez você consiga assim galgar cargos dentro da sua empresa e quem sabe ser um vencedor. Ser um vencedor é meio abstrato, né? Para muitas pessoas o vencer não é o mesmo que é para mim ser um vencedor na vida, e tá tudo bem, mas para você crescer e ganhar mais dinheiro dentro de uma empresa, ou sendo profissional autônomo ou qualquer outra coisa, você precisa se adaptar. As pessoas precisam entender que o mundo não deve nada para elas. Essas gerações vindouras, por que está havendo tanto dissabor com relação à contratação e com relação ao mercado profissional como um todo? Porque as gerações não se sujeitam a muitas coisas. É uma escolha, cada um, mais uma vez, tem a escolha e é legítima essa escolha de não se sujeitar. Só não dá para entender como que essas pessoas querem vencer sem dar nada em troca, querem galgar cargos, querem ganhar 15 mil reais sem dar nada em troca e, mais importante, sem deixar o tempo agir. Parece que se você, é como eu falei no começo, se você dentro de 2 anos não conseguir 5, 6 cargos, 2, 3 aumentos, não valeu de nada, muito pelo contrário, valeu a experiência que você tem no local, ainda mais se você é mais jovem, a sua experiência conta muito, o que você sabe fazer e o que você leva e agrega para essa empresa é o que mais conta quando você está na faixa etária dos 18 até os seus 30 anos. Isso é fato, eu acabei de sair dessa faixa etária e eu vejo o quanto que eu evoluí tendo essa mentalidade, tendo essa filosofia de vida, de colocar sempre mais e mais e mais na bagagem, porque eu sei que um dia eu vou precisar, se eu já não estou precisando e uso sem saber. Então, quanto mais você puder absorver, fazer por você mesmo, e não é fazer pela empresa, é fazer por você mesmo. Não dê murro em ponta de faca e não pense pequeno. Não pense, eu não vou fazer porque eu não sou pago para isso. A oportunidade de você fazer e mostrar a que você veio tá batendo na sua porta e você tá falando não. É isso que acontece quando as pessoas decidem não fazer porque não são pagas para isso. Existe uma diferença entre exploração e a empresa querendo uma ajuda. A exploração ela tem que ser combatida com todo o rigor da lei. E existe sim muitas empresas que exploram os trabalhadores. Agora, se você está numa empresa que você sabe que vale a pena, que você sabe que não tem nada demais, você assumir ali uma responsabilidade temporariamente para você mostrar para que você veio, você sabe que aquela empresa idônea te paga certinho e todo mundo é empático com você, todo mundo é justo com você, não tem por que não ser feito. Mais uma vez eu falo para o vídeo não ter uma conotação que eu não quero passar. O mercado de trabalho, existem muitas empresas que não valem a pena e essas empresas sim, você não vale o teu tempo investido. Agora existem muitas empresas que valem a pena você se dedicar, você fazer algo a mais, você dar ideias, participar de reuniões mesmo que elas sejam improdutivas e você querer ser interessado por aquilo que você está fazendo. Essas empresas merecem ter você como colaborador. Não pense pequeno, não tenha a mentalidade escassa de eu não sou pago para isso, ou aquela mentalidade escassa de que a empresa ou o mundo te deve tudo. Não, você primeiro deve mostrar para que você veio. Você
primeiro precisa se tornar a peça fundamental para o desenvolvimento daquela empresa. E aí sim, você sendo uma peça fundamental, o reconhecimento vai vir, o salário vai vir, as novas funções e os novos cargos vão vir, mas tudo isso mediante o tempo. Talvez não aconteça em 2 anos, talvez não aconteça em 5, talvez não aconteça em 10, mas inevitavelmente uma hora acontece. O jogo, no final das contas, é e vangloria quem se mantém firme no propósito e não enverga para qualquer situação. É isso que essas novas gerações talvez não estejam querendo enxergar no mercado de trabalho. Mais uma vez, ninguém deve nada para você, muito menos o mercado de trabalho que não tem sentimento nenhum por você. E se esse vídeo foi de alguma valia para você, eu peço que por favor se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário, engaje esse vídeo, por favor, para ele ir para mais pessoas. Se fez você parar para refletir de alguma maneira, por favor, engaje esse comentário e mostre para mais alguém, engaje esse vídeo e mostre para mais alguém. Eu acho que tudo é uma troca na vida e eu acho muito importante nós fazermos essa troca, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.